Olá, tudo bem? Amigos e amigas petroleiras, boa tarde. Boa tarde também aos que não são petroleiros e que seguem a gente neste canal, porque eu sei que depois que começamos a conversar sobre outras questões que não as que diretamente impactam os petroleiros, muitos outros brasileiros, né, quem sabe não brasileiros também, estão seguindo a gente no canal. E é muito, mas muito, muito prazeroso poder conversar com vocês e hoje fazer um trabalho junto com vocês. Trabalho que já fizemos em pelo menos duas ou três outras oportunidades, onde eu faço uma leitura dos questionamentos que vocês fazem nos comentários. E aí eu passo para cá para responder para vocês todos, porque o questionamento de um, muitas vezes, resolve também a dívida de outros colegas. Naturalmente, eu darei a minha impressão, que a minha impressão pode não ser a única e talvez não seja mesmo. Existem outras, e isso significa dizer que o que você ouvir, você simplesmente vai entender e vai comparar com outras opiniões que eventualmente você já conhece e que podem não ser semelhantes à minha opinião, mas eu tenho certeza absoluta que nós estamos tendo uma discussão franca, um diálogo franco e podemos concordar e discordar abertamente, com o máximo respeito, pois a prerrogativa inicial deste canal é dar voz a todos e principalmente aqueles que com educação se manifestam me contrariando, sem problema nenhum. Para me ofender, não precisa, amigo. Realmente não. Não precisa me ofender porque eu provavelmente não mereço a sua ofensa, você não me conhece. E eu também não gostaria e não quero ofender, mesmo que seja com uma palavra bem mais leve daquela que às vezes alguns colegas passam da linha. Então vamos lá. Eu vou até, inclusive, mencionar o nome do colega e vou dizer aonde e qual foi o vídeo que ele fez o comentário. E é o Cláudio de Jesus, que fez um comentário sobre Petros, pagamento parcelas não pagas do déficit 2015. Diz o Cláudio de Jesus: deixar claro que não optar por essa pessoa, ou melhor, deixar claro que quem não optar, essa pessoa não está pagando. Mais ou menos, vamos ler até o final. A Petros está metendo a mão no meu salário. Para o cidadão comum seria apropriação indébita. Para a grande Petros é cobrança, mesmo sem optar. Como se pode cobrar alguém se não há acordo ou decisão judicial sobre a dívida? Cláudio, é o seguinte, nós temos um contrato com a Petros e a Petros conseguiu uma liminar para voltar a cobrar. Você tem toda a razão. A Petros não conseguiu uma liminar para cobrar para trás, mas ela retornou ao juiz que suspendeu a liminar, uma juíza, aliás, e a juíza, por incrível que pareça, fez o que juridicamente é um ato imperfeito, ou seja, autorizou a Petros a cobrar para trás também, não apenas para frente, o que só seria possível se tivesse havido uma decisão de mérito da questão. E não houve mérito, nós não ganhamos mérito e muito menos a Petros. Nós estamos apelando e a Petros também está. Então, em função dessa autorização equivocada da juiz, a Petros pode nos cobrar. Ela não está sendo ilegal,
não está cometendo atitudes ilegais em nos cobrar. Mas vale a pena também lembrar o seguinte, que a Petros está defendendo, mesmo quando atua contra nós, ela está defendendo os nossos direitos, ou os direitos do nosso plano Petrobras 1. Mesmo que nós não concordemos com os termos e as ações em que somos cobrados, e por isso recorremos à justiça e temos todo o direito de fazer isso, certo? Depois tem um colega que assina como TEC585, não dá para saber quem é, que diz o seguinte, em relação a um outro vídeo, que Petros NPP pede 2015 qual a melhor opção a ser adotada até o dia 8/7 de 2020. Penso que tudo isso só terminará quando a Petros ganhar as ações que tem contra a Petrobras. Neste caso, todos os participantes do PPSP serão beneficiados. Pensamento positivo. Exatamente sim, TEC 585. Nós também pensamos a mesma coisa e é por isso que a nossa briga continua. Nós não desistiremos, principalmente, de fazer a Petros cobrar da Petrobras o que a Petrobras deve a Petros. E isso a própria Petros já está fazendo, coisa que não fez durante o mandado do do Walter Mendes. Infelizmente, o Walter Mendes, que hoje é conselheiro da administração da Petrobras, enquanto presidente da Petros, não fez nenhuma cobrança que deveria ter feito. Pode, inclusive, ser processado porque não fez, usou de má fé, não fez as cobranças que, enquanto presidente da Petros, ele tinha a obrigação de fazer, coisa que Bruno Dias, o atual presidente, inclusive porque é advogado, sabendo, já fez e está cobrando a Petrobras. Mas ainda tem mais. Tem os processos que a própria Petros entrou como associado, digamos assim, a fundação da Caixa Econômica e da Previ e do Banco do Brasil na Greenfield, numa ação na Greenfield, para obrigar a Petrobras a pagar prejuízos que essas três fundações tiveram em função de a Petrobras ter informado equivocadamente a Bolsa de Valores, ter afirmado para quem comprava as ações que faria um determinado negócio e acabou fazendo outro. Um exemplo claro, a Sete Brasil. A Sete Brasil só existiu porque a Petrobras, por ordem do governo federal, decidiu que algumas partes de 7 plataformas seriam construídas no Brasil e se fez a toque de caixa uma empresa, a Sete Brasil, que iria fazer, se eu não me engano, os cascos, né, dessas plataformas. Não estou lembrado exatamente agora, me fugiu da memória. Se eu me lembrar depois, eu confirmo aqui com vocês. Mas a razão da Sete Brasil não existir mais é porque o governo, que mudou, né, não é esse agora, o anterior mesmo, decidiu não mais fazer aqui no Brasil e sim contratar ao exterior, e com isso perdemos empregos no Brasil, perdemos riqueza no Brasil e perdemos também muito dinheiro enquanto Petros, enquanto Petrobras, enquanto Banco do Brasil, enquanto Caixa Econômica, e a culpa é, sem dúvida nenhuma, como já reconheceu a Câmara de Arbitragem da Bolsa de Valores de São Paulo, onde a Petros perdeu por 3-1, a Petros não, a Petrobras, eu já comentei num vídeo anterior. E por que perdeu?
E por que recorreu? Porque é uma das formas de se recorrer legalmente prevista, onde 3 árbitros, juízes, um indicado por quem está movendo a ação, outro pela própria Petrobras e outro de comum acordo, os 3 decidiram que a Petrobras tem que indenizar. Exatamente a mesma coisa que aconteceu na Bolsa de Valores de Nova York. E nós esperamos que não se faça a mesma injustiça que costumeiramente se faz com o trabalhador, desta vez seria com 3 grandes fundos de pensões, e por conta da leviandade de juízes, por conta da propina que passa debaixo de mesas de muitas pessoas por aí, se aborte uma decisão irrecorrível, pois tudo que é decidido na Câmara de Arbitragem não há como recorrer em juízo, porque assim está combinado por quem abre essa discussão dentro da Câmara de Arbitragem. E acreditem, a própria Petrobras, que concordou em abrir essa arbitragem, agora está recorrendo na Justiça Comum. Vamos ver se, pelo menos, prevalece o que é de fato legal. E, em prevalecendo, a Petrobras deverá indenizar a Petros em aproximadamente algo em torno de 6 bilhões. Vamos torcer porque esses 6 bilhões virão para o Petros, o PPSP, Petros 1, e, consequentemente, ajudarão muito neste ano que temos problemas econômicos sérios e que existe uma grande chance de talvez apenas empatarmos o jogo em termos de investimentos, e esses 6 bilhões serão muito bem-vindos. Mas existem muitos outros processos em andamento na Greenfield e nós esperamos que possamos ganhá-los. O TEC 585 também fez uma outra afirmação. Não está ocorrendo só na Petrobras, ocorre atitude similar em outras empresas. Nas outras, no final do processo, o pessoal consegue apenas uma ajuda financeira para pagar o plano de saúde escolhido pelo funcionário aposentado. Aqui ele se refere a uma questão da AMS, que nós também estamos trabalhando. Quando eu digo nós, me refiro a sindicatos e associações, para que a Petrobras não enfie o goela abaixo da gente uma opção que é da Petrobras, fazer uma associação, mas que essa opção deve ser negociada, conversada e discutida com os empregados que são parte deste plano, pois esse plano, AMS, esse plano de assistência multidisciplinar de saúde, não é gratuito, nós pagamos. E existe uma lei que prevê que até 2022, até o final, seja par a par, ou seja, meio a meio. E para cumprir essa lei, não precisa fazer uma associação ou uma fundação, porque os custos dessa associação são muito caros, e a melhor maneira de se fazer a gestão mais barata, mais eficaz, mais e melhor para o participante e para a própria Petrobras é fazer a gestão por RH, como ela está sendo feita atualmente. Depois tem uma outra questão do Carlos Alberto da Silva Marques. Estando para sair no PDV em agosto para manutenção da AMS, conforme os trâmites demissionais, a assinatura dos termos para permanência na AMS, termo de manutenção e termo de desconto por boleto, poderá ser realizada durante a homologação eletrônica. Simples assim. E essa questão era referenciada à ameaça da privatização da AMS Petrobras, quase uma realidade. Quem ainda não viu esse vídeo, recomendo que veja, porque estamos sim ameaçados de termos a AMS privatizada, e nem
com esta afirmação que o colega Carlos Alberto da Silva Marques faz, estamos livres desta ameaça, pois é uma ameaça que contempla principalmente a privatização da Petrobras com pano de fundo e, objetivamente, a própria privatização da AMS, entregando a gestão propriamente dito da AMS a uma das grandes empresas do mercado, e com isso nós iremos pagar muito, mas muito mais para ter a mesma assistência, em princípio, mas que sabemos que ela será precarizada, será destruída de tal forma que realmente, ou melhor, que talvez passe a custar mais barato para nós, mas ela ficará muito mais cara quando não teremos os serviços que precisamos, quando teremos que pagar muito mais para termos a mesma coisa. Então, desculpem aqui o meu equívoco, eu me enganei em dizer, não vai ficar mais barato para a gente nunca, porque é impossível uma empresa privada administrar algo e não ter lucro. Se não tiver lucro, fecha. E não será a Petrobras que vai ou irá pagar o lucro dessa empresa. Ela terá, conforme previsto em lei, necessariamente dividir com a gente. E dividir com a gente, ao invés de apenas custos, também lucros, é claro, óbvio que vai ficar mais caro. Ninguém tenha dúvida ou ilusão sobre isso. Como já disse nesse vídeo, a melhor coisa que a gente pode fazer é simplesmente não fazer, fazer tudo e o impossível para que não se crie essa associação. Correto? Então vamos à próxima questão, que é a de Shirley Martins. E o que nós podemos fazer em relação a tudo isso? Sentar e chorar? Enquanto toda a nação e o povo não entender que podemos e que está em nossas mãos, infelizmente, o Brasil só vai sendo arrebentado até voltarmos a ser uma colônia. Triste fim de um país que tem tudo para ser uma potência mundial, viver por anos com péssimas administrações e com mau uso do dinheiro público. 100% de acordo. Não resta a menor dúvida. A solução está na gente, não está em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa. Como diria o Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nós precisamos fazer a hora e precisamos fazer acontecer. Depois tem a colega Maria Silva, que diz assim: o Conselho Fiscal, por muitos anos, rejeitou as contas da Petrobras, mas o Conselho Deliberativo aprovava por influência da Petrobras. E agora somos penalizados pela Petros e a culpada desse descalabro lava as mãos. Quando a justiça brasileira, não me iludo, ou melhor, quanto a justiça brasileira, não me iludo, pois é venial, corrupta e partidarizada. 100% de acordo, amigo. Estamos atentos, precisamos ficar alertas e envidar todos os esforços, mover todas as ações para que nós possamos, ao final de tantas batalhas ganhas, ganhar também a guerra. E nesse caso, ganhar a guerra significa o dinheiro todo que foi roubado da Petrobras, ou quase todo, voltar para da Petrobras e da Petros, aliás, voltar para a Petrobras e Petros e termos a AMS gerenciada pelo RH da Petrobras, como tem sido de forma feliz até agora. Compartilhe também este vídeo com colegas e amigos. As questões que nós abordamos aqui podem ser dúvidas de outros colegas.
e assim vamos esclarecendo dúvidas de quem as tiver e se manifestar aqui no site ou no canal. Se você ainda não assinou o canal, assine e aperte o sininho onde você está autorizando a própria YouTube a te informar que um vídeo novo está disponível para você ver. Compartilhe esse vídeo. Participe dessa grande corrente que é a defesa dos nossos direitos junto a Petros e a Petrobras. Direitos relacionados à nossa aposentadoria e à nossa AMS. E façamos, acima de tudo, cidadania. Defender os nossos direitos é, acima de tudo, fazer justiça. Não estamos defendendo privilégios, estamos defendendo coisas que pagamos para ter. Legal? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.